Como aumentar a sua produtividade aqui de forma infinita. Dicas práticas que você já aplica hoje e consegue ter resultados aí concretos. Acompanha comigo. Fala galera, beleza? Silvio aqui, você está no canal Multiverso NFT. Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações, caso faça sentido para você desenvolvimento social, profissional, pessoal, empreendedorismo, tecnologia, inovação, negócios de sucesso e ganhar dinheiro de uma forma geral. Se inscreve aqui e vamos embora para o tema desse vídeo. Primeira dica então é você praticar exercícios físicos constantemente aí, pelo menos 3 vezes na semana ali, durante 1 hora do seu dia e ter uma alimentação correta. Com o seu corpo em movimento, basicamente o sangue corre melhor pelo seu corpo e pelo seu cérebro também. E com essa maior circulação sanguínea, você consegue ter uma maior formação de neurônios. Além disso, pesquisas apontam que a principal área do seu cérebro que é realmente impactada pela prática constante de exercícios físicos é o hipocampo. E essa é a principal região do cérebro que é responsável pela sua formação de memória. Além disso, segundo um estudo que foi realizado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, aponta que o nível de nutrição mais adequado possível para o ser humano chega a ter um aumento de 20% na sua taxa de produtividade. Mas o que seria uma alimentação adequada segundo a nossa concepção de mundo? Seria uma alimentação equilibrada, né? Você mesclando com frutas, legumes, verduras, aquele arroz, feijão que vocês fazem lá e uma carne ali também, não em excesso, mas sim uma quantidade que você acredite que faça sentido para o seu corpo, para ele continuar tendo energia e executar as tarefas do seu dia. Beleza? Além disso, tem vários alimentos que são estratégicos, como por exemplo, peixes, nozes, grãos, chocolates amargos, chocolates escuros aí, que são boas opções aí para quem quer dar uma turbinada no seu cérebro, consequentemente produzir mais também em momentos específicos. Segunda dica, então, é relacionada a você dormir bem, que pode influenciar de maneira positiva no seu raciocínio, na sua memória, na sua produtividade. E uma pesquisa que foi realizada pela instituição norte-americana National Sleep Foundation aponta que, em média, para uma pessoa ter uma boa noite de sono, ela tem que dormir ali cerca de 8 horas. Mas essa quantidade de horas ela é relativa e pode variar de pessoa para pessoa. Às vezes as pessoas precisam de menos, às vezes as pessoas precisam de mais. O benefício é justamente você ficar menos cansado durante o dia e conseguir ter energia para continuar realizando suas tarefas diárias aí. E como é que eu durmo bem, Silvio? Algumas dicas que nós separamos aqui para vocês são principalmente relacionadas a, por exemplo, sabe aquele cafezinho que você toma ali 6, 7 horas da noite? Então, cortar esse cafezinho, tomar ele mais cedo, né? Por exemplo, no café da manhã. E também na hora de você dormir, você desligar os aparelhos eletrônicos, né? Por exemplo, ficar mexendo no celular, fica com aquela luz ali dentro do seu olho ali. Cara, dá uma pausa com o celular, pelo menos ali umas meia horinha, 1 horinha antes de você dormir, dá uma desligada do celular, fica conversando ali com o seu parceiro, a sua parceira de vida ali, tranquilo na sua cama, ou fica relaxando, talvez lendo um livro, enfim, tenta desligar, tenta diminuir as atividades cerebrais aí na parte da noite. Para mim, funciona também ter um colchão confortável e estar num ambiente realmente seguro, né, sem aquelas entradas de luzes lá às 6 horas da manhã, sabe? Realmente fechar a cortina ali e ficar ali bem quietinho mesmo ali, sabe? Para mim funciona assim. Terceira dica está relacionada a planejamento, né? Você pode estar tanto realizando um planejamento semanal das atividades que você precisa realizar, ou também estar realizando um planejamento diário, né? Sendo ele composto pelas atividades que você tem que realizar na parte da manhã, na parte da tarde e outras na parte da noite. Constantemente você vai estar precisando de estar adaptando esse planejamento ao seu dia a dia, porque às vezes acontecem imprevistos que impedem você de realizar uma tarefa ou surgem novas tarefas, novas oportunidades e daí você tem que adaptar a sua agenda. Eu recomendo que vocês usem alguns aplicativos ou até pelo menos aí o Google Agenda. Eu uso o Google Agenda e funciona para mim. A dica seguinte, ela está atrelada ao planejamento, que é quando você estiver realizando esse planejamento, você priorize as tarefas, né? O que é de urgência, né? O que vence primeiro, por exemplo, em relação a prazo. O que é muito relevante que eu preciso fazer o quanto antes, que vai ter impacto significativo nos resultados da minha empresa, por exemplo. Ou o que está travando as atividades dos meus colegas de trabalho, né? Por exemplo, se eu não fizer isso aqui, eu estou impedindo os outros de trabalhar. Então, cara, isso aqui é relevante, então eu preciso de fazer o quanto antes, assim que surgir tempo, né? Mas será que tem alguma tarefa que é mais relevante que essa? Essas são perguntas e decisões que vocês têm que estar tomando do seu dia a dia. A próxima dica está relacionada a você evitar distrações. Sabe quando você chega ali no seu escritório e tal, e tem um mundo de coisas no seu escritório, na sua mesa de escritório? Então, eu recomendo que você tenha uma gaveta e guarde essas coisas dentro da gaveta, coloque o seu celular ali talvez no modo avião e tire ele da sua frente ali,
porque daí você colocando ele no modo avião, você não recebe notificação que faz aquele barulho, que te desconcentra, né? Te lembra de outra coisa. Então, realmente, eu acredito que você evitar essas distrações é a melhor maneira de você conseguir se manter focado na tarefa que você precisa de realizar, tá? E para isso, a gente também já vai entrar numa próxima dica, que é você organizar o seu ambiente de trabalho, né? Você ter aquele cantinho seu de trabalho onde o seu cérebro reconhece que aquele lugar vai ser um local que você será produtivo. E nesse cantinho seu que você é produtivo, né? É muito interessante você, por exemplo, deixar uma garrafa d'água, tá vendo? Eu tô mostrando a minha para vocês aqui, do cantinho da sua mesa, porque daí você não precisa de levantar e ir lá na cozinha para pegar um copo d'água para você. Então eu já deixo uma garrafa aqui de 500 ml, né? Constantemente eu tô renovando ela. Porém, eu acho muito interessante aí, pelo menos alguma coisa nesse sentido aí. Tem gente que prefere de 1 litro, 2 litros. Eu pego um de 500 aqui que é prático, né? Eu vou ali na cozinha, renovo tranquilamente. E para mim um ambiente adequado, ele tem que ser um ambiente que é organizado, como eu falei para vocês, ele tem que ser clean. Né? Como assim? Tem que ter o mínimo de coisa possível ali para não estar tendo muita informação para o seu cérebro. Pelo menos para mim funciona dessa maneira. Eu gosto da minha casa toda com o mínimo de coisa possível, assim. Gosto das coisas bem organizadas, limpa também. Eu acho que isso faz muito sentido, porque você está num ambiente adequado, está num ambiente que você se sente bem, confortável. Eu acredito que isso também auxilia na sua produtividade. A próxima dica, ela está relacionada ao ambiente social de você e também o seu ambiente profissional, né? Para você não puxar tarefas que realmente não façam sentido para você ou tarefas a mais, sabendo que você já tem outras tarefas para serem realizadas, né? Nesse sentido, a gente pode concluir que a próxima dica está relacionada a aprender a dizer não. Isso eu falei no profissional e tem no social também, que às vezes você precisa de, por exemplo, entregar um trabalho na segunda ou no sábado mesmo e sexta-noite ali, quinta-noite talvez ali, o pessoal quer fazer alguma resenha, quer fazer uma social, quer fazer um churrasco, por exemplo, e você não tem tempo para isso nesse momento. Então você vai precisar de falar não. Então você precisa de aprender a falar não. Pô, eu fui convidado aqui, se eu falar não, não vou ser mais chamado. Não. O pessoal vai entender porque é o seu trabalho, você está priorizando o que realmente importa para você. Eu sou um cara muito ambicioso e eu espero que meus amigos me entendam, não só meus amigos, mas até os meus colegas de trabalho mesmo, que vão entender caso eu fale não, que eu realmente eu tô com bastante coisa para fazer aqui agora, eu preciso focar nisso, porque isso aqui vai ter impacto relevante, por exemplo, nos resultados da empresa. Essa dica aqui agora que eu vou soltar para vocês é muito interessante e faz total sentido, é muito boa mesmo. É uma dica relacionada a você otimizar o seu tempo para produção. Por exemplo, assim, muitas das vezes as pessoas elas passam horas no trânsito, né, de um local para o outro. E às vezes elas ficam fazendo nada, ouvindo uma música no rádio, né? Lá no trânsito, lá ficando maior dor de cabeça. Cara, você pode pegar o seu celular e começar a produzir. Como assim? Eu faço muito isso. Quando eu, cara, desviei a atenção da aula, perdi, eu não tô gostando da aula, cara, eu pego ali no meio da aula mesmo, ali da faculdade, pego meu celular e começo a produzir. Eu começo a produzir roteiros de vídeos que eu vou produzir, eu pesquiso materiais para me produzir de vídeo, como que eu vou fazer a gravação, pesquiso como é que são as thumbnails ali da concorrência, para mim ver como que eles fizeram, para mim ter um padrão, né, para mim ter umas ideias ali de thumbnails que eu posso estar usando. Thumbnails, para quem não sabe, são as capas, títulos, como é que vai funcionar o SEO, que é o mecanismo de busca do YouTube, né? Se eu posso estar fazendo alguma outra chamada em outras redes sociais, como que eu posso estar implementando outras estratégias nos meus canais de YouTube. Então eu começo a pensar nisso e anotar, principalmente anotar. Eu acho que isso é fundamental. Como assim anotar onde, Silvio? Você pode anotar no seu celular, você pode anotar no seu caderno, se você tiver, qualquer lugar, mas anote, porque muitas ideias você vai acabar esquecendo elas se vocês não anotarem. E a parte boa de você anotar é que você vai estar também estimulando a formação de neurônios aí no seu cérebro, na sua memória também, que vai estar constantemente aí te desenvolvendo também nesse sentido. Pelo menos o pessoal da geração passada, né? Por exemplo, meus pais, eles falavam para mim estudar sempre anotando, porque quando você anota, você estimula a sua memória a fixar aquele conteúdo, a gravar aquele conteúdo. Então, com base nessa experiência de vida que eu utilizei esse argumento último aqui agora. Como 10ª dica desse vídeo aqui, eu quero falar para vocês que eu, Silvio, eu acho interessante vocês terem uma rotina. Isso não funciona para todos, mas eu acredito que para a grande maioria isso é bem funcional. Como assim? Eu acredito que estabelecendo um horário específico para você produzir, eu acredito que o seu cérebro vai estar se programando constantemente para, por exemplo, depois do café da manhã eu vou sentar no computador e vou produzir, né? Eu vou estar realizando as tarefas lá, vou estar me organizando constantemente, né, no meu Google Agenda e tá vendo quais são as tarefas que eu tenho que realizar na ordem lá, na parte da manhã, parte da tarde, parte da noite. Eu acho isso muito importante. Como eu faço faculdade,
e os períodos são na parte da manhã e na parte da tarde, né? Minha faculdade ela é integral, eu constantemente tenho que estar me adaptando aos períodos da faculdade. Como é que eu vou formar o meu horário, né? A minha tabela de horários ali, tá? Então eu vou encaixar na parte da manhã, por exemplo, na segunda-feira eu tenho aula de 8 até meio-dia, e a parte da tarde eu tenho livre. Então, na parte da tarde eu vou produzir para o YouTube, na parte da manhã eu vou estar focando na faculdade. E na parte da noite? Pô, na parte da noite ou eu tenho a opção de descanso, ou eu tenho a opção de produzir algum outro material. Eu, como sou fundador de 3 canais no YouTube, eu acabo pegando um pouco ainda da parte da noite, mas isso é flexível também. Na parte da manhã, na terça-feira, por exemplo, eu consigo ser muito mais produtivo, porque eu só tenho uma aula apenas na terça-feira. Então eu consigo produzir na parte da manhã, na parte da tarde e apenas um pouquinho da noite ali, 8, 9 horas da noite, eu já estou terminando o expediente assim. E eu tenho plena consciência que a faculdade ela é um tempo limitado, né? Vai passar ali 4 anos, 5 anos, eu não vou precisar mais estudar. E como eu sou um cara muito ambicioso, eu vejo que faz sentido para mim fazer a faculdade, continuar trabalhando, porque para mim o tempo vai passar de qualquer maneira. O que vai importar realmente vai ser o quanto você conseguiu valorizar o seu tempo nesse período, quanto você conseguiu produzir para estar, por exemplo, tendo um futuro mais tranquilo, né? A gente rala hoje para a gente ter um futuro mais tranquilo. Pelo menos essa é a expectativa que eu tenho. Como mencionado, eu quero crescer, eu não vejo problema em ter que trabalhar mais, em ralar mais, pelo menos no momento atual de vida que eu tô, não vejo problema em ter que sacrificar realmente aí o meu tempo em alguns momentos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas práticas e fundamentais para a sua produtividade. Se curtiram, quero te convidar a se inscrever no meu canal e ativar as notificações aqui para outros conteúdos, você ser o primeiro a ficar sabendo e ter acesso a esses conteúdos, que muitas vezes são conteúdos, conhecimentos que são cobrados em cursos caros. Beleza? Bebam água e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know.